A Igreja Ucraniana de Toledo recebeu o canal Toledo Web Agora para conhecermos um pouco mais da história desta comunidade que se iniciou pelos contos na década de 70. Hoje a igreja está localizada em Ouro Preto, Toledo, e conta com aproximadamente 200 famílias catalogadas e 50 famílias ativas e participantes. Existem membros em Ouro Preto e Linha Boico, que levou o nome ucraniano, e muitas famílias na cidade de Toledo. O presidente da comunidade ucraniana de Toledo, Mário Sérgio Koval, iniciou contando um pouco mais da história. A gente começou com essa comunidade nativa mesmo agora, por esse tempo, junto com o Juliandro, o Daniel, mas essa comunidade aqui foi fundada já há muito tempo, aqui na comunidade de Ouro Preto, só que estava assim meio quieto, meio apagado, E daí agora com o Juliandro e o Daniel e nós também junto, agora estamos tentando resgatar a comunidade para alguns eventos, algumas atividades principais da comunidade ucraniana aqui na cidade de Toledo. Ele também destacou e convidou para a primeira noite típica ucraniana, que vai acontecer em Toledo, no Jardim Porto Alegre. Pois é, dia 7 de setembro, agora com parceria com o Jardim Porto Alegre, a gente vai fazer a primeira noite típica ucraniana, que a gente já fez o lançamento aqui no Ouro Preto, foi só uma divulgação, e agora para valer mesmo a noite ucraniana em Toledo, junto com a Paróquia Menino Deus. Mário falou das ações realizadas em Ouro Preto e contou um pouco mais da história da igreja. O que eu me lembro, o que eu estou sabendo, essa igreja foi construída aqui em 1975, aparentemente, que eu estou sabendo, E está aqui até hoje com a estrutura física, dela de madeira, com as originalidades da igreja ucraniana mesmo. Em breve, a estrutura da igreja será melhorada mantendo a originalidade. Apesar que agora temos um caixa um pouco debilitado, mas a hora que a gente tiver um recurso, condições, a gente vai começar a restaurar ela, que ela está precisando de uma atençãozinha, Por final, o presidente da comunidade ucraniana de Toledo, Mário Sérgio Koval, deixou o convite para novos membros. Pois bem, nós estamos de portas abertas para acolher todos os descendentes e também os não descendentes que quiserem se acolher à comunidade, E quem quiser participar pode entrar em contato com a gente, comigo, com o Juliandro, que a gente já está divulgando algumas coisas, de repente alguém já tem mais contato com a gente, e estamos esperando os descendentes aí. Juliandro Ostapechem, membro do conselho, nos contou a rica história ucraniana pelo mundo. A Ucrânia tem algumas particularidades que assemelham muito com o Brasil, e penso que parte delas tenha motivado e inspirado algumas ações que perpetuam ao longo do tempo e que precisam ser consideradas. A primeira delas, os registros históricos das primeiras habitações humanas em modelos que se tem de casas, enfim, aonde o homem saiu da caverna, se fosse fazer menção àquilo que se tem registro histórico, são de 10 mil anos atrás, na região hoje que fica próxima a Odessa, no sul da Ucrânia. Por que a gente faz esse link histórico? Porque na Ucrânia hoje existe 30% do solo negro do mundo, considerado genuinamente o mais fértil, aquilo que a gente chama de Chorna Zemlya. E o fato de ter esse solo fértil fez com que o homem parasse de ser coletor nômade e pudesse fixar morada. E a Ucrânia, por muito tempo, desde o Império Bizantino, depois a evolução da Idade Média, da Idade Moderna, foi celeiro de parte considerável da Europa. Por conta disso, ela sempre foi muito disputada, sobretudo pelos seus vizinhos. A um lado, Polônia, de outro lado, Rússia, aonde, obviamente, por razões de saciar fome,
as invasões eram feitas para ser posse daquela terra negra extremamente fértil. Por conta disso, a estirpe dos cossacos, que foi o povo bárbaro que originalmente fundou a nação Ucrânia aí no século IX, sempre teve que defender com unhas e dentes, no bom português, a sua terra. E uma das formas de se caracterizar como um povo diferente, que não era nem de um lado polonês nem de um lado russo, era a sua língua, as suas atividades culturais, a sua dança, o seu modo de canto, a sua forma de apresentar artesanatos, enfim, a sua defesa cultural sempre teve muito íntima, a sua defesa de terra. E algumas situações ao longo do tempo mancharam muito a história da humanidade com aniquilações que o povo ucraniano sofreu do ponto de vista de dominação de território e, o que ainda é mais severo, também da aniquilação do ponto de vista cultural. Lembrando que em 1932 e 1933, a esquerda comunista da extinta União Soviética deixou 6 meses as fronteiras da Ucrânia fechadas e o povo sem comida, no objetivo da estatização e muito mais do que da estatização, da morte total da população, onde a Ucrânia perdeu 7 milhões de habitantes, e eu não falo isso do milênio passado, eu falo isso de um pouco mais aí de 80 anos atrás. E essa realidade de ser uma nação nem pior e nem melhor que as demais, mas diferente do ponto de vista produtivo e também do ponto de vista cultural, a fez ao longo do tempo perpetuar, e para nós, descendentes ucranianos no Brasil, que já há 130 anos as primeiras levas migratórias aqui chegaram, é sempre um orgulho muito grande. E formos fazer agora um paralelo sobre a Ucrânia do passado, a Ucrânia do presente e a cidade de Toledo, nós temos uma riqueza de produção agrícola, agropecuária, extremamente expressiva. Temos em Toledo o maior PIB agropecuário do Paraná, que é um estado pujante dentro desse segmento produtivo. Se nós formos considerar hoje, a Ucrânia é a maior produtora de soja, é a maior produtora de milho da Europa, é a terceira maior produtora de trigo, a terceira maior produtora de batatas, enfim, ela continua sendo, como sempre foi, o grande celeiro produtivo agropecuário daquele continente. E nós aqui em Toledo temos essa intimidade do ponto de vista de vocação produtiva, tal qual tem aí os nossos tinham nossos antepassados e tem os nossos ucranianos também originais que lá permanecem. E nos sentimos extremamente felizes em poder compartilhar um pouco do que temos na nossa cultura com todas as demais culturas que em Toledo fazem morada e que, sem dúvida nenhuma, se irmanam conosco. Somos todos brasileiros, mas temos extremo orgulho e privilégio em mostrar essas particularidades tão ricas que temos a apresentar. As famílias de Toledo que não fazem parte devem se unir e fortalecer os laços ucranianos. Os convites são feitos a todo sempre, tanto pessoalmente quanto em mídia social. Por isso a importância da gente estar tendo essa oportunidade também de falar a toda a população de Toledo, porque nós não temos ideia de quantos são os descendentes ucranianos que vivem em Toledo, que vivem no oeste do Paraná. Até porque o maior número de imigrantes que o Paraná recebeu ao longo do tempo, imigrantes europeus, foram de ucranianos e poloneses. E, sobretudo na região central e na região sul do estado, é que essas colônias se desenvolveram. E, ao longo do tempo, muitos migraram para o oeste do Paraná, que obviamente é uma região muito recente do ponto de vista de colonizações diversas. Como bem disse o presidente Mário, que me antecedeu nesta conversa, aqui em Ouro Preto, município de Toledo, houve uma concentração de imigrantes, de descendentes de imigrantes ucranianos que fundaram essa bela comunidade, essa bela igreja que aqui nos abriga hoje. Porém, ao longo das últimas décadas, muitas famílias vieram
individualmente e dispersas, que é também o caso meu, que há 3 anos moro em Toledo. Tenho alguns parentes meus que há 45 anos moram na cidade de Toledo. E assim, por compartilhar sobrenomes que são muito parecidos, quando a gente vê, por exemplo, numa lista telefônica, quando você vê num enunciado de algum comércio, onde existem sobrenomes que se familiarizam ou que nós temos certeza que são de descendentes ucranianos, nós não hesitamos em convidar, em nos apresentar como comunidade e dessa forma bastante simplista, mas é a ferramenta que temos em mãos, nós estamos constituindo essa bela comunidade. Temos hoje notícia, informação de aproximadamente 200 famílias ucranianas em Toledo. Embora que já tenham participado, mesmo que por uma ocasião individual das nossas atividades, umas 100. E que são assíduas, procuram tanto no lado religioso quanto no lado cultural ter contato, nos apoiar e enriquecer nosso trabalho, em torno de 50 famílias. Ostapechen falou quais os cuidados são tomados para a juventude seguir com a tradição. Para que nós possamos entender essa questão, é importante puxar novamente um dado histórico que diz respeito à religiosidade ucraniana. É importante considerar que no início da Idade Média, isso aí data do século IV em diante, a Igreja Católica teve 5 grandes sedes, e uma delas era a sede principal, que continua sendo em Roma, dado lá ter sido a sede do grande império ao longo das civilizações, que foi o Império Romano. A partir do momento em que outras grandes sedes foram surgindo, Roma permaneceu forte, mas houve no século IX para o século X um desentendimento com outras 2 sedes. Pensem o seguinte, não havia WhatsApp, não havia Facebook, não havia telefone, não havia nenhum tipo de comunicação que fosse facilitada. Por isso que essas sedes acabaram tendo a sua representatividade regional. E em Bizâncio e também em Constantinopla, ou melhor dizendo, Bizâncio, desculpe a enrolação histórica agora, Bizâncio e Constantinopla foram o mesmo lugar. Antioquia e Constantinopla acabaram tendo, que eram também sedes da igreja, algumas divergências com Roma, e lá criou-se a Igreja Ortodoxa. Importante que, ao longo, as pessoas que tenham interesse sobre essas questões históricas busquem mais informações, que de fato são diversos os detalhes para que a compreensão seja plena. Mas essas 2 grandes sedes rebelaram-se com Roma e fizeram aquilo que a gente conhece hoje historicamente como o Grande Cisma, que foi uma divisão muito mais por motivos políticos do que propriamente religiosos, mas que fez com que o leste da Europa, aonde situa-se a Ucrânia, passasse do século IX para frente ser católica também, porém desligada de Roma. 4 séculos depois disso, no século XIII, parte da Igreja Católica Ortodoxa da Ucrânia passou novamente a linkar-se com Roma. E o caso da maioria dos imigrantes ucranianos no Paraná, sobretudo maioria aqui no oeste do Paraná, são católicos romanos, mas preservam ritualidade bizantina, que assemelha-se muito hoje ao modelo ortodoxo de celebrar, porém não temos vínculo nenhum com a Igreja Ortodoxa e sim com a Igreja Romana. E isso faz com que nós mantenhamos ao longo de 130 anos no Brasil as características e a satisfação de poder celebrar ao nosso modo, na nossa maneira. Vejam bem, os imigrantes espanhóis, italianos, portugueses, alemães, poloneses, que eram católicos, a partir do momento que aqui chegavam, celebravam da sua língua, porém na ritualidade padrão católica. Nós somos católico, apostólico, romanos, porém nossa ritualidade é particular. Portanto, não havia condição de pararmos de celebrar da forma com que éramos acostumados e de repente congregássemos junto na Igreja Católica do rito padrão. Por isso que as comunidades foram formando-se. Hoje somos muito bem acolhidos, somos irmanados, professamos a mesma fé, somos irmãos para todas as atividades às quais a Igreja nos propõe e procuramos seguir a conduta cristã como cristãos autênticos. Porém,
o nosso modo de celebrar tem essas particularidades. E aqui ao fundo é possível ver uma delas. O altar de uma igreja ucraniana, o nosso Kevot, aonde temos o Santíssimo, em qualquer igreja ucraniana do Brasil e do mundo que celebra-se o nosso rito bizantino ucraniano, ele vai ser dessa forma. E reparem que ele é um pouco diferente dos altares católicos tradicionais. Todas as igrejas ucranianas, conforme foi visto há pouco, têm uma cúpula, que é também característica do nosso rito bizantino. As igrejas ucranianas originalmente têm pinturas e não estátuas, e não imagens estatuatificadas. Elas pertencem à estrutura das igrejas que a gente que é historicamente conhecida como iconográficas. Elas pintam os seus ícones e não esculpem. Então são pequenas curiosidades, pequenas particularidades que são importantes a gente pontuar. Gostaria aqui de deixar um agradecimento muito grande ao Padre Hélio, que abriu as portas aí da igreja do Jardim Porto Alegre para abrigar as nossas celebrações que desde fevereiro do ano passado acontecem em Toledo. Sempre muito fraterno, muito solícito, esteve sempre nos apoiando e nos apoia. Gostaria de deixar a ele esse agradecimento público. Também ao Padre Geraldo, que hoje é o pároco da Paróquia Menino Deus do Jardim Porto Alegre, que também nos recebeu de braços abertos e que compartilha conosco essa grande experiência de fé aí na igreja matriz da paróquia no qual ele é pároco. Então, aos padres deixo esse agradecimento. E reforço que nós temos no oeste do Paraná uma paróquia que fica em Cascavel, a qual a igreja, tanto de Ouro Preto quanto nossa comunidade em Toledo, somos membros. E temos lá também padre que celebra no nosso estilo, no nosso rito ucraniano. Comunidade de Cascavel, a paróquia é extremamente antiga, celebrou de paróquia 50 anos em 2017, embora que a corrente migratória lá também seja de mais de 65 anos. E a comunidade de Cascavel conta com um coral, o Coral Vinótiuk, que tem 25 cantores que fazem, modéstia à parte, um trabalho muito bonito do ponto de vista técnico de interpretação dos cantos, sobretudo cantos religiosos das missas ucranianas. E em Toledo, nós temos um grupo vocal que conta com 15 participantes, que ainda estamos engatinhando do ponto de vista de qualidade, mas que sem dúvida nenhuma, em pouco tempo, vai se tornar também um grupo muito expressivo. Aproveito para estender um convite. Todas as segundas-feiras, às 20h30, nas dependências da Casa da Cultura, no Jardim La Salle, aqui na cidade de Toledo, nós nos encontramos para ensaios. E a nossa comunidade, também aproveitando o gancho e convidando, todas as segundas-feiras, às 19h30, também na Casa da Cultura, realizamos aulas da língua ucraniana. Ao longo do tempo, algumas atividades já foram feitas e eu gostaria também de destacar que no mês de abril houve os cursos de pesanka. Nós temos as pesankas, que são pinturas em ovos de aves. Aqui praticamente usa-se majoritariamente só de galinhas mesmo. E essas pinturas, elas remetem à Ucrânia ainda pré-cristã, a Ucrânia ainda do século IX, do século VIII, na qual simbolizava-se aqui a sentimentalização daquilo que você gostaria de oferecer como presente a alguém. Seja uma demonstração de amor, de amizade, de carinho, seja votos de prosperidade, de saúde, enfim, era uma maneira com que as pessoas presenteavam com votos de coisas boas. E essa realidade, que já é uma cultura há 1.200, 1.300 anos, atravessou milenaridade dos séculos, em Toledo houve aula, temos aí aproximadamente 15 pessoas em Toledo que hoje praticam dessa arte, desde o mês de abril desse ano. E nós temos, com certeza, muitos bons projetos que vão se realizar ainda até o final desse ano, no decorrer de 2020 e
posteriormente a isso, com certeza não vamos parar de oferecer a toda a comunidade características dessa nossa cultura do ponto de vista de aula, de formação, de trazer, sem dúvida nenhuma, bons frutos aí desse nosso trabalho. E esse trabalho nosso, agora no dia 7 de setembro, vai ser mostrado, todo ele num grande compilado, no que nós chamamos de Noite Ucraniana. Vai acontecer nas dependências do Salão Comunitário da Comunidade Menino Deus do Jardim Porto Alegre, a primeira Noite Ucraniana de Toledo, aonde às 19 horas vai haver celebração de Santa Missa no rito ucraniano. Depois, às 20 horas e 15 minutos, nós vamos acolher a todos os participantes nas dependências do Salão Comunitário, aonde vai haver culinária, toda a janta ucraniana servida em 4 momentos com pratos típicos, vai haver exposição de artesanato, o grupo de danças Sonhashnek da comunidade de Cascavel, com 50 bailarinos, vai estar apresentando algumas peças das danças típicas ucranianas. O coral vinótico vai estar se apresentando. Enfim, vai ser uma grande miscelânea da nossa cultura que toda a comunidade vai ter acesso, vai poder estar prestigiando conosco. Na língua ucraniana, Juliandro Ostapeshen deixou o seu recado. Hto mешкає у Толеду місті, вітаю всіх у нашій церкві.